Opa galera, beleza? Eu sou um aluno da USP e hoje eu vou ensinar para vocês como usar ponteiros em C. E também vou mostrar dois usos muito comuns que eles têm quando a gente programa. Então, bora lá. O que são ponteiros? Vamos começar do básico. Ponteiros, como o nome sugere, apontam para algum lugar. Mas por que eles apontam? Eles apontam para lugares onde dados estão guardados. Ou seja, eles são variáveis que armazenam endereços de memória. Vamos supor uma variável aqui, idade, que guarda um inteiro. Quando a gente declara ela, ela vai ser salva na memória numa posição, por exemplo, 103. Essas são posições aleatórias que eu coloquei aqui só para exemplificar. Vamos supor que eu queira guardar essa posição. Para isso, eu tenho que usar um ponteiro. Para declarar um ponteiro, eu tenho que declarar um ponteiro do mesmo tipo da variável que eu vou guardar, para ele ter, né, o endereço de memória ter o mesmo tamanho da variável. E eu utilizo esse asterisco antes do nome da variável para dizer que é um ponteiro. Aí eu pego esse ponteiro e coloco o endereço de memória da variável que eu quero guardar dentro dele. E para isso eu utilizo um segundo operador, que é o e-comercial. Ele retorna justamente o endereço de memória onde essa variável está guardada. Por fim, aqui eu estou só utilizando um print para ver se isso realmente funcionou. Esse aqui é um asterisco, mas ele é um asterisco diferente. Ele é da operação de dereferência. Essa operação retorna o valor que está presente no endereço de memória que o ponteiro está guardando. Ou seja, o ponteiro guarda um endereço de memória. E este endereço de memória, nele, tem uma variável. Essa variável tem um dado. Esse operador simplesmente está retornando diretamente o dado quando a gente pelo ponteiro. Beleza. Vamos rodar aqui e vamos ver o que a gente consegue. Se eu compilar o programa, não deu erro, realmente ele printou 10, que é o valor que está guardado em idade. Os ponteiros, assim como o inteiro, que nem o da idade aqui, eles também têm algumas operações que a gente consegue fazer. Em idade, a gente, por exemplo, consegue somar, subtrair, multiplicar. Em ponteiros, a gente tem duas operações muito importantes. A gente tem uma soma com um inteiro, por exemplo, aqui eu estou fazendo ponteiro igual a ponteiro mais 2. Essa soma faz com que o ponteiro se mova na memória. Por exemplo, se eu pego esse ponteiro e somo mais 2, no nosso desenho aqui da memória, ele somaria 2 no próprio endereço de memória. Ou seja, de 103 ele passaria para 105. É como se ele estivesse mexendo na memória. Ele está mexendo, ele está apontando para diferentes lugares na memória. Outra operação que a gente consegue fazer é a diferença entre ponteiros, que retorna justamente a distância entre eles na memória. Eu vou criar aqui uma segunda variável, bolo, que vai ter 4 bolos. E eu também vou criar um inteiro, quer dizer, um ponteiro, que vai ser o ponteiro para bolo. Depois eu vou pegar e, de novo, colocar bolo dentro de ponteiro para bolo, que nem eu fiz com o ponteiro ali de cima. E, por fim, eu vou aqui printar a diferença entre eles. Que vai ser ponteiro para bolo. Opa. Ponteiro menos ponteiro para bolo. Se eu compilar isso aqui e executar, eu aqui estou conseguindo que a distância entre eles é 1. Como eu declarei eles um depois do outro, eles acabaram ficando na memória de forma sequencial. Mas isso não obrigatoriamente acontece toda vez. Inclusive, dá pra gente fazer com que isso aconteça toda vez. Isso são justamente vetores. O que me leva para o primeiro uso muito comum de ponteiros, que são utilizar ponteiros para manipular vetores. Quando a gente salva duas variáveis, por exemplo, idade e bolo, elas acabaram indo para lugares sequenciais na memória, mas isso não acontece sempre. O sistema operacional aloca e coloca ele usa a memória aonde tiver espaço para colocar a variável. Então pode acontecer de duas variáveis terem sido declaradas uma depois da outra, mas elas podem ficar em lugares diferentes na memória. Só que quando você declara um vetor, esse vetor ele vai garantir que a memória vai ser guardada de forma sequencial. Por isso que vetores são, no fundo, ponteiros também.
Basicamente, eles são um ponteiro que aponta para primeira posição de uma sequência de memórias. E a gente utiliza esse operador aqui, que é a indexação, para conseguir selecionar qual memória a gente quer dessa sequência, certo? Por isso que se eu pegar um vetor, se eu criar um ponteiro e igualar ele a um vetor, basicamente o que eu criei aqui é justamente um segundo vetor. A diferença é que quando você declara um vetor dessa forma aqui, com indexação, ele se torna um vetor estático. O que um vetor estático é? É um vetor que a gente não consegue fazer, por exemplo, uma atribuição com a aritmética de ponteiros. Quando você cria ele, você só consegue atribuir coisas na memória, na própria memória, com a indexação. Só que se eu pegar esse vetor e colocar ele dentro de outro ponteiro, como por exemplo P, eu posso utilizar, eu posso, por exemplo, inicializar ele de uma forma igual a gente faria se isso aqui tivesse com um vetorzão, mas eu também posso fazer com uma aritmética de ponteiros. Por exemplo, P mais I. Eu posso falar que eu posso fazer assim, P mais I não, né? Que tem que dereferenciar a dereferência de P mais I. A dereferência, né? Porque tem que acessar o lugar onde vai ficar esse valor. Ou ainda eu poderia, por exemplo, em vez de colocar aqui só I++, eu poderia, por exemplo, também colocar P++. E falar que P vai ser igual a A mais I. Vamos testar esse código? Aqui embaixo eu também coloquei um print para a gente conseguir ver esse vetor. Supostamente ele deveria printar as 10 primeiras letras do alfabeto. Então vamos lá. Eita. Ah, sim, de novo eu esqueci de fazer a dereferência. E se eu printar aqui, realmente, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Eu consegui os 10 primeiros caracteres do ABC, mesmo sem atribuir eles a vetor de forma direta, só com aritmética de ponteiros. Isso acontece justamente porque o vetor é sequencial. A gente pode usar ponteiros para manipular essa memória, mesmo a gente, às vezes, nem sabendo onde a gente está nessa memória. A gente pode estar aqui no meio, por exemplo, no 223, a gente pode andar com o ponteiro procurando outros lugares do vetor. Enfim, as possibilidades são muito grandes. Mas, mesmo assim, isso não é tão útil se você não, por exemplo, se você não tem um problema que envolve strings ou alocação dinâmica. Mas essa segunda utilização de vetores é realmente muito útil para diversos tipos de vetores. Vamos supor que você tem um inteiro A. E a gente quer. E ele tem um valor 10. E eu quero criar uma função de incremento que vai fazer com que A aumente um valor. Aumente em 2. Vamos fazer isso. Se eu criar uma função aqui, incremento, e eu vou criar ela do tipo void. Eu não quero que ela retorne um valor. Eu quero simplesmente que ela incremente A. Então ela vai receber A e ela tem que incrementar A em 2, certo? Beleza. Se eu fizer isso aqui e dar print no A, print F, A, só por um... Ah não, vai dar certo. Se eu fizer isso, incrementa. A gente vai ver que A continua sendo 10. Por que isso? Isso é porque quando a gente declara uma função, o escopo dessa variável aqui, inteiro A, não é o mesmo escopo da variável inteiro A que está na main. Elas são variáveis que só têm o mesmo nome, mas que estão em escopos diferentes. Ou seja, elas não são a mesma variável, elas só têm... E como a gente passou ela por parâmetro aqui, acaba que elas vão ter o mesmo valor. Mas elas não são a mesma variável. Elas só têm o mesmo valor e o mesmo nome. Mas elas são guardadas na memória em lugares diferentes. Isso quer dizer que se a gente mudar A na main ou A em incremento, dentro da função incrementa, eles não vão mudar um ao outro. Só que ele não... eu disse que eles estão em endereço de memória diferente. Mas e se em vez de passar A, eu passar o endereço de memória de A? Ou seja, eu vou literalmente passar o lugar onde A está salvo.
Se eu mudar esse lugar, teoricamente, então eu vou mudar essas variáveis A, certo? Para isso, eu teria que aqui receber não A, mas um ponteiro para A. Uma coisa que aponta para o lugar onde A está. E justamente que ele vai receber o endereço de memória de A. Se eu fizer isso e depois aqui, claro, eu tenho que fazer uma dereferência, porque eu preciso, eu vou somar 2 no valor, não no ponteiro. Agora eu printar, vai dar pra ver que isso vai funcionar. A gente consegue 12. Aqui eu fiz um exemplo muito simples, mas esse tipo de passagem de parâmetro de ponteiro para funções é muito útil, porque você pode fazer, por exemplo, uma função que muda várias variáveis. Você pode fazer uma função que retorna uma variável e também consegue mudar uma outra. Você pode, por exemplo, fazer modularizar o seu código para que ele se torne mais fácil de ler. Enfim, isso abre muitas possibilidades. E por isso que ponteiros são extremamente úteis em C. Bom, é isso que eu tenho a dizer sobre ponteiros. Se você achou interessante o vídeo, deixa curte. Se você achou alguma coisa que não foi tão boa, comenta também. Comenta coisa boa também, comenta qualquer coisa. Eu também vou deixar um formulário aqui no final do vídeo para vocês avaliarem como o entendimento que vocês tinham sobre o assunto e como vocês se sentem agora depois de ver o vídeo. Por favor, respondam. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado. Tchau!